Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Redux Selectors e também sobre a lib reselect, para que a gente vai utilizar cada um desses conceitos e para que utilizar essa lib, beleza? Dando uma breve introdução antes da gente começar, o selector ele serve para quando a gente precisa fazer algum cálculo baseado nas informações que a gente tem no estado da nossa aplicação dentro do Redux. Então imagine, por exemplo, que você tenha as informações de um carrinho guardadas dentro do estado, o carrinho de um e-commerce, e lá você tem vários itens, que são os produtos, e esses itens eles têm preço e quantidade que é adicionado pelo usuário, e você quer calcular o subtotal ou o total desse pedido. Você tem que ficar calculando lá toda vez a soma entre quantidade, entre preço, e aí vai calculando entre todos os produtos e tudo mais, só que isso pode gerar um certo desgaste na performance do Redux, beleza? Por isso que a gente vai aprender hoje sobre selectors e também sobre o reselect para fazer a memorização desses valores, e a gente vai ver um pouquinho sobre o que é isso daqui a pouco. Eu vou começar criando o meu projeto em React, beleza? Só que isso aqui vale também para React Native ou para qualquer aplicação que utilize o Redux, beleza? Então, create a React app e eu vou dar o nome aqui de e-commerce, tanto faz o nome da aplicação. Vamos iniciar, beleza? Ele vai criar aqui minha aplicação rapidinho. Vou pausar até ele carregar. Show de bola! Agora que ele já terminou aqui de instalar nossa aplicação, eu vou começar já adicionando as bibliotecas Redux, React Redux, né, que é a parte do Redux normal, e também já vou adicionar a reselect que a gente vai ver daqui a pouco. Vou dar um yarn add aqui, já adicionou, show de bola. Agora eu vou acessar essa e-commerce, beleza? E vou abrir no meu editor, no Visual Studio Code. Deixa eu só abrir ele aqui em tela cheia. Beleza? O que a gente vai fazer agora padrão, abrir aqui SRC, vou começar deletando alguns arquivos que eu não vou utilizar, beleza? Então a parte de CSS, Service Worker, teste, e vou também remover essas importações dentro dos arquivos index e app, tranquilo? E aqui eu vou deixar o nosso app vaziozão, tranquilo? Agora a gente vai começar fazendo o seguinte, vou criar uma pasta store com o arquivo index.js dentro e a gente vai começar configurando o nosso store do Redux. Então, import create store. Se você não sabe nem utilizar o Redux, fica tranquilo, tem uma live aqui no canal, só procura por Redux Code Quinta e tem também um post no blog que eu explico do zero como utilizar o Redux, tranquilo? Vamos definir agora uma variável store aqui, create store. Por enquanto não vai ter nenhum reducer, então vou deixar em branco e vou dar um export default store aqui de dentro. Show de bola, volto aqui no meu app agora, vamos importar o provider do React Redux, que vai fazer a parte de jogar o nosso store para todos os componentes. Fazendo e vou transformar isso aqui também em um stateless component, né? Já que ele não vai ter estado nem métodos de ciclo de vida, a gente pode transformar ele num stateless component. Show de bola. Agora aqui no provider eu vou colocar o nosso store, tranquilo? Vou salvar isso aqui. Deixa eu abrir agora o meu terminal e eu vou rodar um yarn start. Né? Lembrando que você pode rodar esses comandos com npm também, se você não tiver o yarn, sem problemas. Ele está falando que eu tenho um outro projeto rodando aqui, deixa eu rodar em outra porta mesmo, não tem problema. Eu vou abrir aqui, vou jogar essa nossa aplicação aqui no ladinho. Por enquanto ela não vai ter nada, claro. Show de bola. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar o nosso primeiro reducer, que é o nosso reducer de carrinho, né? Vamos pensar que isso aqui é o e-commerce como eu tinha citado anteriormente. Eu vou começar aqui nesse reducer, eu vou criar um initial state, que é o estado que eu quero inicializar o valor desse reducer. Então, dentro desse reducer, eu vou guardar duas informações, os itens do carrinho e também o valor de frete, que eu vou chamar de shipping value, beleza? E agora eu vou exportar esse reducer daqui de dentro. O reducer ele é uma function, vou dar o nome de cart mesmo, o estado que ele recebe sempre iniciando com o valor de initial state, e a action, que são as ações que a gente quer realizar em cima desse estado. E aí, essa action, eu vou ter basicamente duas actions aqui dentro. A primeira vai ser a add, beleza? Que o que ela vai fazer é adicionar um item novo no carrinho, e a gente vai ter também o set shipping, beleza? Que é para ele colocar um valor dentro dessa variável shipping, né? Vai ser tudo valor randômico, a gente não vai passar um valor fixo agora, mas você consegue fazer da mesma forma aí. E aí a gente sempre tem o default return state aqui no final. Então vamos começar com o set shipping, beleza? O que o set shipping vai fazer é copiar todo o estado, mudando o valor apenas do shipping value, e aqui eu vou gerar
um valor randômico, né, um valor aleatório, utilizando math.floor, math.random. E aqui uma trick que eu posso ensinar para você, se você quer um número, por exemplo, de 100, de 1 a 100, por exemplo, você pode fazer aqui math.random vezes 100 e botar um mais 1 aqui no final. Esse número aqui ele vai girar sempre entre 1 e 100, tranquilo? E agora aqui no add a gente vai fazer quase a mesma coisa, mas eu vou copiar todo o state e a gente vai modificar os itens do carrinho. E os itens também, eu preciso copiar todos os itens, né? Respeitando a imutabilidade do Redux, e aí eu vou adicionar um novo item aqui no final. Para esse item aqui no final, eu vou dar simplesmente eu posso adicionar apenas um price para ele. A gente não vai adicionar título aqui, ID. Se você quiser adicionar, pode adicionar o que for, tá? Não tem... Pode adicionar conforme você precisar. E aqui no math.floor eu vou jogar ele um pouquinho mais, para ele variar até R$400 esse valor, tranquilo? Vamos salvar aqui. O Prettier já deu uma estilizada aqui para mim. Show de bola, e agora a gente pode continuar. A gente vai vir aqui no nosso index.js da pasta store, e eu vou começar importando esse meu reducer. Então, import cart from cart, tranquilo? E vamos jogar aqui. Até agora, a gente não fez nada além de configuração do Redux. A gente nem tocou no assunto selector, beleza? Mas eu gosto sempre de repetir isso aqui para a gente ver que não existe mágica. Eu estou fazendo realmente tudo do zero, tranquilo? Vou salvar aqui agora, vou esperar ele recarregar para ver se não deu nenhum erro. Show de bola, o nosso store está bem configurado. E agora a gente vai criar aqui um componente cart.js, né? Como se fosse a nossa página do carrinho, tranquilo? Essa página do carrinho, ela vai fazer o seguinte. Eu vou importar o React. E a gente vai fazer aqui. Eu vou importar também o Connect, que a gente vai utilizar para conectar essa página aqui com o Redux. E agora eu vou simplesmente definir uma constante cart. E vou criar um stateless component aqui dentro, beleza? Naquele padrão que a gente já utiliza no React. E aqui dentro eu vou criar uma div com H1 chamado carrinho. E aqui a gente vai ter algumas informações desse carrinho. A primeira informação que eu vou ter é quantos itens eu tenho no carrinho, né? Vamos botar aqui um valor fixo por enquanto, 3. A próxima informação que eu tenho, eu vou criar isso aqui em vários P's, é o valor de frete do carrinho, tranquilo? Eu não vou formatar aqui o valor, mas vamos supor que o valor seja 20. E a próxima informação que eu tenho, a última, né, é o total do carrinho. O subtotal, na verdade, que isso aqui vai ser a soma dos produtos excluindo o frete. Depois a gente poderia brincar e botar o frete junto. Vamos lá, e agora eu vou adicionar aqui um button. Eu vou ter dois buttons aqui. O primeiro aqui é um adicionar produto. Toda vez que a gente clicar nesse botão, ele vai adicionar um novo produto no meu estado do Redux. E aqui a gente vai ter um outro button que vai ser calcular frete, que ele vai setar aquele valor do frete pra gente, beleza? E agora eu preciso conectar isso aqui ao Redux. Então eu vou jogar o connect aqui por volta e a gente precisa criar o nosso map state to props, que basicamente converte as informações do estado do Redux em propriedades aqui para o nosso componente. Então, aqui como a gente tem um único reducer, né, a gente vai ter as informações do carrinho direto aqui na variável state, né? A gente não está com aquela estrutura de combine reducers, então a gente não tem vários reducers, a gente não vai precisar entrar dentro da variável state, procurar por cart e tudo mais. Está tudo aqui direto no state. Então, as informações que eu quero passar aqui para o meu carrinho é basicamente as informações do carrinho que estão dentro de state. E eu vou transformar elas em uma propriedade chamada cart lá para o meu componente. Então agora, se eu vim aqui no meu componente, eu consigo ter acesso a uma propriedade cart. Então a gente vai testar isso aqui colocando aqui nos itens cart.itens.length. Então estou calculando quantos tem dentro do item. No frete é cart.shippingValue. E no total, a gente ainda não tem essa informação. Vamos deixar 60 por enquanto fixo aqui e a gente vai fazer alguns testes daqui a pouco. Eu vou colocar aqui o nosso map dispatch to props para a gente ter actions dentro do Redux, beleza? Nesse caso aqui, eu não criei um arquivo dentro do que é recomendado, né? Criar um arquivo para actions, para a gente ter essas actions fora. Então eu consigo fazer meio que um disparo manual de alguma action do Redux aqui por dentro. Então eu posso criar o nome dessa action, então por exemplo, add product, beleza? E eu vou transformar isso aqui numa função que solta um dispatch
no type add, beleza? Então isso aqui é como se a gente criasse um action creator fora, mas aqui eu estou fazendo na mão e aí eu não preciso utilizar aquele bind action creators e tudo mais. E a gente vai ter também um set shipping, ou calculate, sei lá, qualquer coisa assim, que ele vai disparar daí um set shipping. Aqui, se eu tivesse mais parâmetros, eu poderia colocar logo depois, mas só tenho type por enquanto. E aí eu vou pegar também, então, essas duas funções, add product e set shipping, e vou colocar no onClick desses botões. Primeiramente o add product, e o set shipping. Show de bola, vamos salvar agora. Ele não vai mostrar nada em tela porque eu nem importei esse cart dentro do app. Deixa eu vir aqui, import cart from cart, e vou colocar no lugar dessa div aqui no nosso app.js. Agora sim, show de bola, agora a gente já tem o nosso carrinho. Se eu clicar em adicionar produto, nada está acontecendo. E por que será que nada está acontecendo? Deixa eu ver aqui, vamos vir aqui no cart. Claro, a gente não colocou o map dispatch to props aqui embaixo no connect, nunca vai funcionar. Vamos salvar agora. E agora sim, se eu clicar em adicionar produto, veja que ele já coloca aqui os itens subindo. Então ele já está cadastrando alguns itens, né, alguns produtos aqui dentro, a gente só não fez o cálculo desse total ainda. E se eu clicar em calcular frete, a gente pode ver que o valor do frete também vai mudando aqui dentro, beleza? Então qual que é o nosso objetivo agora? Calcular o total do produto. E qual que é o melhor local para calcular o total do carrinho, né? Muita gente faz o cálculo total do carrinho, que eu vejo que é um grande erro, dentro do reducer. Então eles veem aqui, adicionou um novo item, eu vou lá, adiciono o valor desse item a uma variável total que eu guardo aqui no meu estado. Removi um item, eu vou lá e removo esse valor daqui de dentro. E assim por diante. Só que isso é extremamente problemático. Você não deve guardar valores que são calculados com base no próprio estado do reducer dentro do reducer. O certo é você calcular esse estado, esse valor, dentro do componente, beleza. Aí a gente volta para o componente e você pensa, então beleza, eu tenho acesso aos itens do carrinho, eu venho aqui e faço um cálculo dos itens do carrinho, sei lá, com reduce e tudo mais. Não, errado novamente, porque é muito errado você fazer algum cálculo de alguma informação, ainda mais aqui que pode ser um cálculo bem custoso, dentro do render de um componente, beleza? Então isso aqui não deve ser feito. Qual que é o melhor caminho então? A gente vai criar uma nova variável chamada total aqui no map state to props, e aqui eu tenho acesso aos itens do carrinho, né? Só acessando state.items, e aí eu vou calcular esse valor utilizando o reduce do ES6, né? Que serve para a gente transformar um array em um único valor. Então aqui no reducer eu tenho eu recebo duas variáveis, que é o subtotal, que é a soma que eu vou fazendo, e o item, que é cada item desse valor aqui. E aí eu retorno subtotal mais item.price. Então esse subtotal ele vai iniciar com 0, eu posso passar esse segundo parâmetro aqui, o subtotal agora ele inicia com 0, e ele vai adicionando o item.price a cada iteração, né? A cada item que ele percorre. E aí eu pego esse total, jogo aqui dentro das minhas propriedades, e eu jogo o total aqui, a gente vai ver que agora o total está calculando normalmente, beleza? Então 1.474 é a soma de 8 itens que eu tenho lá no meu carrinho com preços variados, beleza? Então, show de bola. Agora a gente já entendeu o conceito. Isso aqui é um selector dentro do Redux, entendeu? Então a gente já entendeu o primeiro conceito que a gente precisa para esse vídeo. Porém, isso aqui que a gente fez tem um problema e a gente vai ver agora. Vamos separar essa função que a gente fez para calcular aqui o total em uma segunda função. Então eu vou botar aqui calculate total, vai receber os itens do carrinho e vai fazer o seguinte, vou dar um console.log calculou, e aí eu vou retornar isso aqui, return, e aqui como ele recebe os itens direto, eu posso tirar o state itens. E aqui a gente vai chamar calculate total, passando state.itens, beleza? Só passei isso aqui para uma outra função, para a gente conseguir ter esse console log. Vamos salvar aqui agora, eu vou adicionando produto, a gente pode ver aqui embaixo, deixa eu aumentar um pouquinho, que ele está mostrando ali calculou, e agora veja o seguinte, quando eu mudar o valor do frete, ele também mostrou calculou. Mas cara, o nosso total nem está mudando, por que ele está calculando de novo o total? Porque quando a gente cria selectors no Redux, eles não são memorizados, ou seja,
toda a informação que alterar aqui dentro do nosso map state to props vai fazer o nosso total ser recalculado sem a gente precisar muitas vezes, beleza? Então é agora que entra aquele esquema da performance e aí que entra o reselect, beleza? Para a gente fazer esse nosso selector ele ser memorizado, a gente vai vir aqui e vamos importar a função createSelector do reselect. E aí eu vou vir aqui embaixo por volta dessa minha calculate total aqui e a gente vai fazer o seguinte, eu vou jogar o createSelector e agora essa função aqui, ela recebe basicamente dois parâmetros, né, que são duas funções. Deixa eu jogar isso aqui para uma próxima linha. E aí, beleza. A primeira função, a segunda função é isso aqui que a gente tem aqui, é o cálculo. E a primeira função é quais itens do estado do Redux a gente quer monitorar para que quando eles sejam alterados, aí sim o nosso cálculo seja feito novamente, beleza? Então, do meu estado, eu quero monitorar os itens. Então, é basicamente assim que a gente faz. A gente recebe o estado do Redux por inteiro e a gente retorna qual informação a gente quer monitorar para quando ela seja alterada, a gente tenha acesso aqui dentro, beleza? A gente tem acesso a um novo cálculo, tranquilo? Então, a gente colocou aqui que a gente quer monitorar os itens e agora aqui no Calculate Total a gente passa apenas estado e não state.items, beleza? Vou salvar agora. Se eu clicar em adicionar produto, ele vai clicando calculou, vai mostrando calculou. E agora se eu calcular o frete, que é outra informação, veja que ele não mostra mais esse valor. Então, show de bola, a gente aprendeu o conceito de selector no Redux, que é muito poderoso, vale muito a pena utilizar, eu gosto bastante desse conceito, e também a parte de memorização de valores do selector. E é legal que esse createSelector aqui, ele é uma API bem robusta, a gente consegue brincar bastante com ele aqui, beleza? Então vamos supor que a gente queira ouvir além dos itens, a gente queira calcular o total baseado também no valor do frete. A gente pode vir aqui, adicionar outro valor, por exemplo, eu quero ouvir também ao shipping value, é só adicionar mais um parâmetro aqui. E agora, aqui nessa função, eu recebo dois valores. Eu recebo os itens e também o shipping value. E aí, é só eu vir aqui nos itens.reduce, dar um mais shipping value aqui no final. E provavelmente a gente vai ter esse 448. E agora, quando eu adicionar o frete, ele adicionou 448,59 e ele calculou novamente, porque agora a gente está ouvindo também o shipping value. Então, essa aqui é uma API bem robusta, o reselect é muito fácil de utilizar e eu espero que você tenha também aprendido esse conceito e conseguido captar tudo que a gente fala que eu falei nesse vídeo. Se você não conseguiu captar alguma coisa que eu falei, talvez eu falei muito rápido, não tem problema, bota aí embaixo se você tiver qualquer dúvida aí nos comentários, beleza? Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, deixar aquele comentário, compartilhar com os amigos, e se possível para alguém que utilize o Redux, para ele ficar sabendo desse conceito que é muito importante, beleza? A gente tem vídeo novo toda quarta-feira e até a próxima semana.